Boa noite, Rui. Não vamos falar deste caso propriamente dito, mas queremos perceber, ou tentar perceber, como é que um especialista em linguagem pode ajudar um tribunal a decidir, ou pode ajudar um advogado a formular a pergunta certa para apurar, de facto, a verdade. Muitas vezes fala-se da verdade da mentira. Como é que desempenha esse trabalho propriamente dito? Como é que o faz? Bom, estou no tribunal como adjunto, se quisermos, ou como perito na área da fraude e da detecção da mentira. E aquilo que faço, não mais do que analisar todos os depoimentos que são feitos pelas testemunhas. Ou seja, não só a questão não verbal, mas também a questão verbal, porque muitas das vezes, no próprio conteúdo das palavras ou dos depoimentos que são prestados, existem lapsos linguísticos que nos podem levar a percepcionar se de facto o conteúdo daquela informação é verdadeira ou possa ter alguns indícios de algum não comprometimento com aquilo que está a ser dito. Não vamos dizer que possa ser só uma mentira, mas possa ser por vezes até algum afastamento relativamente ao caso que está a ser discutido. E essa tarefa que faz todos os dias, estuda-se, obviamente, o Rui é formado pelo Body Language Institute de Washington, entretanto também fundou já a sua própria empresa em Portugal. Certo. É muito procurado para que tipo de trabalhos, além deste que desenvolve junto do Tribunal? Certo. Nós damos formação na área, temos várias áreas de formação, nestes campos na área da detecção da mentira, da fraude, body language, expressão facial de emoção e da análise linguística. Damos treinos individuais, desde processos individuais a políticos, CEOs, CFOs. Damos treinos a organizações que nos procuram, a advogados que querem saber como é que podem conduzir melhor os processos todos de comunicação, sendo que as nossas formações têm duas vertentes distintas. A parte da comunicação e de saber como é que podem comunicar e como é que podem ser mais empáticos, como é que podem recolher mais informação, melhor no processo da comunicação, e a outra parte, o que é que conseguem avaliar dos depoimentos que lhes estão a ser ditos. Ou seja, duas vertentes completamente distintas. Das informações ou das formações que referiu que fiz outras relacionadas com a FACE, no Instituto Paul Ekman. Terminei agora recentemente uma relacionada com a parte só da avaliação de testemunhos. O Ekman, talvez o maior especialista mundial na área da descodificação da face, e o que é que a face nos comunica, independentemente daquilo que nós estamos a dizer, o que é que nos aparece na face relacionada com o nosso estado emocional e com a análise da própria linguística. Mesmo quando é uma face assim, seráfica, não é? Mais, qualquer tipo de face, até porque nós na face expressamos a emoção real que estamos a viver, e isso nós não conseguimos camuflar. Mas deixe-me perguntar-lhe, enfim, as pessoas geralmente procuram para ajudar a detectar a mentira. Alguém o procura no sentido contrário, ou seja, de ajudar outra pessoa a saber mentir? Infelizmente também, mas não sendo esse o nosso propósito, não fazemos esse trabalho, mas já temos tido alguns contactos, às vezes até camuflados, no sentido de saber como é que podem, preparação de testemunhos para tribunal, coisa das quais nós nos afastamos e que não fazemos. Mas sim, e em alguns casos, até em alguns casos mediáticos, já temos tido alguns contactos nesse sentido. Não é esse o nosso propósito, não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos fazer melhores comunicadores, ensinar as pessoas a comunicar melhor e, ao comunicarem melhor, também a saber descortinar aquilo de facto que está a ser dito. Porque sempre que existe um maior nível de stress relativamente àquilo que nós estamos a viver face ao depoimento que estamos a prestar, o nosso corpo, a nossa voz e a nossa face revelam essas mesmas indicações. Não são sinais individuais, não é pegarmos agora porque fez isto, porque fez aquele gesto, porque tem este toque, que possamos dizer este gesto vincula àquilo. Ou seja, muitas vezes quando as pessoas, enfim, coçam o nariz, é costume dizer, bem, está a coçar o nariz, está a mentir, não está a dizer a verdade. É preciso distinguir também aqui esse tipo de situações, enfim, de uma coceira normal. Exatamente. Assim. Se bem que não há coceiras normais, não há toques involuntários, nós não tocamos na face, não damos toques, porque sim, porque nos apetece. Há comandos cerebrais que nos fazem de facto despoltar alguns chamados micropruritos, onde nós temos que tocar para os acalmar, porque nos picam ali naquele momento, porque nos fazem esses mesmos sinais. Podem estar associados a sistemas nervosos, podem estar relacionados com alguma parte do nosso sistema nervoso autónomo que nós não controlamos, os movimentos involuntários do nosso corpo, como não controlamos o dilatar das pupilas, como não controlamos o suor, como não controlamos o ficar mais corados. A parte involuntária dos movimentos também não são controlados e às vezes dão-nos indicações. Agora, não é analisar de forma isolada este gesto quer dizer isto ou este gesto quer dizer aquilo outro. Há que linkar todo este processo à fala, ao tom de voz, à questão da linguística. Eu fiz recentemente terminei a minha pós-graduação em Ciências Forenses, Profiling e Detecção da Mentira em Comportamento Desviante, no CRIAP, onde demos uma componente muito interessante relacionada com a entrevista forense, com a entrevista investigativa. E acho que era de todo interessante
quer os advogados, quer a área da justiça, a própria polícia, ter mais formação nesta área. Existe uma série de protocolos, existe uma série de mecanismos associados às respostas que nos podem levar de uma forma mais fácil a perceber se aqueles testemunhos que nos estão a ser prestados têm uma base verídica ou se não têm uma base verídica. E depois também existe aquele lado instintivo dos profissionais que há muitos anos, por exemplo, investigam crimes. Imagino que isso também haja por parte dos inspectores da Judiciária. Estamos só a falar de mentiras, ou de casos em que as pessoas ficam nervosas quando estão colocadas sob pressão. Certo. Mas de uma forma natural, no dia-a-dia, enfim, o que é que os nossos gestos, o que é que a nossa linguagem corporal diz também sobre a nossa personalidade? Muito? Eu não diria tanto da nossa personalidade, mas mais dos nossos estados, daquilo que nós vivemos naquele momento. Porque o contexto faz com que nós comuniquemos de maneira diferente. Eu estar aqui, tenho um padrão de comunicação base por estar numa televisão. Se estiver num jardim ou numa esplanada, tenho outra forma de comunicar. Se estiver num escritório, tenho outra forma de comunicar. O que quer dizer é que nós temos que adaptar a nossa observação ao padrão onde as pessoas estão a prestar os seus depoimentos ou a comunicar connosco. É expectável que, de facto, uma pessoa que esteja num tribunal comunique com alguma ansiedade ou com algum nervoso só por estar perante um juiz, perante uns advogados. Não é o habitat normal dele. Aquilo que nós temos que perceber é, mesmo dentro daquele contexto, o que é que se pode desviar do que é expectável e do que é esperado e do que é que pode depois acontecer, de facto, relacionado com os processos da mentira. Para termos também uma noção maior do trabalho que faz, sim, nós temos aqui alguns momentos da atualidade de hoje. Se calhar, sim, era interessante também ajudar-nos a fazer essa leitura. E há um exemplo de uma pessoa que aparentemente nunca se intimida. É o Presidente da República, mas está sempre muito à vontade. Hoje registámos, enfim, deve ser algo que lhe acontece todos os dias, que é tirar selfies com pessoas. Toda a gente lhe pede para tirar uma selfie. O que é que teria a dizer sobre a linguagem corporal do Presidente da República? O Presidente da República comunica de uma forma sempre bem disposta e uma forma tranquila, na grande maioria das vezes, e é uma pessoa próxima do povo, é uma pessoa que lida bem com as multidões, lida bem com o público em geral. Se me pergunta se tem relacionado com o traço da personalidade dele, com certeza que aquela é a forma dele, até porque se aquilo não fosse honesto, se aquilo não fosse sincero, haveriam de aparecer efetivamente sinais que nos levassem a determinar que aquele comportamento não vincula à pessoa. E aquilo é o pior que pode acontecer, é nós adotarmos comportamentos plásticos, se quisermos, porque achamos que aquilo fica melhor naquele contexto, e se nós tivermos essa preocupação de dizer vou muito robotizado vou querer ser simpático com as pessoas e o meu âmbito não é ser de facto simpático ou não é aquele momento para o ser, vai-se revelar na face, vai-se revelar na voz, vai-se revelar nos gestos, vão aparecer aquilo que nós chamamos de incongruências entre aquilo que é comunicado e aquilo que nós percepcionamos. E nós estamos muito treinados para registar todas essas incongruências. Muitas vezes não as tiramos do ponto de vista consciente, ficam registadas cá no nosso back-mind, mas quando é a altura de puxar à frente e de tomarmos uma decisão importante, elas são tomadas em linha de conta e entram na nossa esfera da decisão e no processo da decisão. Se estivermos a ver, vou-lhe dar um exemplo. Imagino que entra dentro de um gabinete com uma secretária super desarrumada e que lhe estão a comunicar que têm um cuidado tremendo com as suas aplicações financeiras e que somos uma equipa super estruturada e que lhe apresentamos os melhores resultados, que fizemos uma due diligence a todos os produtos, sabemos muito bem aquilo que lhe levam. E olham para a minha secretária e veem a minha secretária completamente desarrumada. Vocês estão mais treinados, nós todos estamos mais treinados para acreditar mais naquilo que vimos do que naquilo que ouvimos. Porque naquilo que nós vimos não há barreiras, não há distorção, não há ruído. É a nossa observação direta. Naquilo que nós ouvimos, já estamos muito condicionados sob formas de que, por vezes, não nos são comunicadas as verdades. Inconscientemente podemos estar a acreditar muito naquilo que estamos a dizer, mas estamos a observar uma secretária completamente desarrumada. No nosso processo de tomada de decisão, aquilo gera-nos de facto uma incongruência e o que nos vai acontecer é perceber o que é que está a acontecer, para que eu não consiga tomar uma decisão rápida. Há qualquer coisa que nos comanda, que nos põe a incerteza sobre aquilo que nós estamos a fazer. Eu não sei se já reparou aqui na nossa linguagem corporal, mas ela quer dizer que não temos mais tempo para esta conversa. Obrigado por ter estado connosco. Muito obrigada.